Comprei um carro usado para minha esposa com o meu bônus, para que ela pudesse visitar a mãe com mais frequência. Quando ela viu, ela riu e disse, e não sabia que bônus vinham com um pacote de constrangimento. Depois jogou as chaves em mim e disse, leva de volta. Você que dirija. Combina com a sua cara. Eu só sorri. Hoje de manhã, minha esposa ligou 32 vezes, implorando que eu desfizesse o que fiz. Jogue fora, porque minha esposa segue minha mão. Pois é esse tipo de situação. Para contextualizar, estou casado com a Madison há 8 anos, nós dois na faixa dos 30, sem filhos, ainda bem, no momento. Passamos por altos e baixos como qualquer casal, mas nada muito sério. Pelo menos, era o que eu achava. A mãe da Madison mora a uns 64 quilômetros, a 40 milhas, daqui, numa área rural. É uma senhora legal, mas tem tido alguns problemas de saúde recentemente. Nada grave, mas o suficiente para Madison querer visitá-la com mais frequência. O problema é que temos só um carro em casa desde que o carro velho dela parou de vez no ano passado. O meu não é nada de luxo, mas me leva ao trabalho e de volta. A gente dava um jeito, eu deixava ela onde precisava, etc. Por meses, ela vinha reclamando por ter que pedir o carro de uma amiga emprestado ou ter que encaixar a visita à mãe de acordo com a minha agenda. Justo. Independência é importante, eu entendo. Então, quando recebi meu primeiro bônus em 5 anos, a $5.800, não é que vá mudar minha vida, mas é um bom dinheiro, pensei, imperfeito. Esse bônus significava muito para mim, porque eu me matei de trabalhar nessa empresa e nunca tinha sido reconhecido até agora. Passei 2 semanas pesquisando carros usados confiáveis abaixo de 5 mil, vi 11 opções, chamei meu amigo que entende de carros para me acompanhar, fiz test drive em 8. Acabei achando um sedã de 2014, com apenas 78 mil milhas, por 4.200. Estava bem cuidado, pneus em ordem, correia dentada trocada há pouco tempo. Seria perfeito para ela ir ver a mãe quando quisesse. No sábado de manhã, eram 10h15, olhei no relógio, eu cheguei na nossa garagem com o carro novo dela. Mandei mensagem pedindo para ela sair, pois tinha uma surpresa. Nosso vizinho, Atlas, estava lavando a caminhonete dele do outro lado da rua, pensei que seria perfeito ter alguém para ver meu grande gesto. Ingênuo. A Madison sai de pijama, cabelo bagunçado, segurando uma caneca de café. Eu tô lá, sorrindo de orelha a orelha, estendo as chaves. A reação dela? Ela olha pro carro, olha pra mim, olha pro carro de novo e ri. Não de alegria. Um riso que faz seu estômago gelar. Madison disse que não sabia que bônus vinham junto com o pacote de vergonha. Falou que parecia algo que um universitário dirigiria depois de destruir o carro original. Aí ela jogou as chaves em mim e disse que eu deveria ficar com ele, já que combinava com meu rosto. Enquanto isso, o Atlas fingia que não estava ouvindo, do outro lado da rua. Eu apenas fiquei parado, sorri e entrei em casa sem dizer mais nada. Naquela noite, enquanto a Madison mexia no celular e me ignorava, comecei a pensar seriamente sobre nossas finanças. Tipo, muito seriamente, coisa que não fazia havia anos. Nós dois ganhamos praticamente a mesma quantia, mas de algum jeito eu pago 80% das contas. A maior parte do meu salário vai para nossa conta conjunta, enquanto o dela, bem, para onde vai? Então fiz o que já devia ter feito antes, molhei tudo, todos os extratos. Descobri que a Madison tem 3 cartões de crédito escondidos, todos no limite, gastando com coisas supérfluas, um último modelo de celular, itens de grife, salão de beleza de $200. Enquanto isso, eu uso as mesmas 5 camisetas de 2018. Também achei a conta secreta de poupança dela, com $2.700, dinheiro que deveria estar ajudando nas contas conjuntas. Fiz uma lista do que eu encontrei. 3 cartões de crédito secretos, totalizando $11.400 de dívida. Poupança secreta. Hábito de compras que explica por que ela não contribuía de forma igual. Vários serviços de assinatura premium que eu nem sabia que existiam. Transferências constantes para a irmã dela, que anda pedindo dinheiro emprestado. Enquanto eu fazia essa lista, já passava da meia-noite. Me veio à cabeça que a Madison não me agradecia por nada havia anos. Nem pelas contas que eu pago, nem por levá-la para lá e para cá. Nem mesmo por ouvir ela reclamar que queria visitar a mãe mais vezes, enquanto eu pulava almoço para economizar para o nosso futuro. No domingo de manhã, levantei cedo, ela sempre dorme até tarde, e decidi.
transferi minha parte das contas do mês seguinte para a conta conjunta, depois peguei todo o resto do meu dinheiro da conta pessoal e abri outra conta em outro banco. Mudei o destino do meu salário. Congelei o cartão de crédito conjunto. Na segunda de manhã, 7h32, saí de casa mais cedo para ir trabalhar, e a Madison ainda dormia. Antes de sair, deixei as chaves do carro e o documento, já assinado no nome dela, em cima da mesa da cozinha com um bilhete. E está pago. O seguro está coberto pelos próximos 6 meses. O registro também está em dia. Tudo seu, se você quiser. Ou não. E bloqueei o número dela. Só por 8 horas, para ter um tempo para pensar. Na hora do almoço, eu já estava falando com um consultor financeiro para me ajudar a entender toda a bagunça das nossas finanças. Na pausa da tarde, eu tinha documentado tudo o que paguei nos últimos 2 anos. No fim do dia, já tinha mudado o depósito do meu próximo salário para não cair mais na conta conjunta. Quando cheguei em casa, a Madison agiu como se nada tivesse acontecido. As chaves do carro ainda estavam na mesa. Ela perguntou, o que vamos jantar, como se fosse um dia comum. Eu apenas sorri, disse que não estava com fome e fui pro porão, onde passei a dormir desde então. Esta manhã, saí pro trabalho no meu carro às 6 horas. Por volta de 10h27, meu telefone começou a pipocar de ligações. A primeira mensagem de voz dela era raivosa, sobre o cartão ter sido recusado nas compras. A segunda era de confusão. A terceira de pânico. Agora se passaram 14 horas desde a primeira ligação e já são 32 chamadas não atendidas, 47 mensagens de texto, 8 mensagens de voz, cada vez mais desesperadas. A última diz, em Richard, por favor, não entendo o que está acontecendo. Nossas contas estão vazias. Os cartões não funcionam. O que você fez? Me liga de volta. O que eu fiz? Só parei de ser o caixa eletrônico dela. O carro que ela zombou ainda está lá na garagem. Eu o lavei e encerei ontem. Ele está bem bonito, aliás. Amanhã vou conversar com alguém sobre minhas opções. Não sei o que vai acontecer, mas pela primeira vez em anos, sinto que estou no controle da minha própria vida. Minha mãe me criou sozinha com salário mínimo e me ensinou 2 coisas: trabalhe duro pelo que é seu e nunca deixe ninguém te tratar como se você fosse nada. Demorei 8 anos para lembrar da segunda parte. No dia seguinte a eu deixar toda a papelada financeira na mesa, a que mostra as dívidas e gastos escondidos, a Madison finalmente me encurralou na cozinha. Ela tentou me fazer parecer o louco da história, dizendo que eu estava exagerando por causa de um comentário bobo sobre o carro, que casais compartilham finanças e que eu era controlador por vigiar o que ela gasta. Disse que os cartões eram para emergências e que eu estava abusando financeiramente dela ao cortá-la. Eu só balancei a cabeça, terminei de fazer meu sanduíche e voltei pro porão. Parece que isso não era a reação que ela esperava. Depois descobri que ela ligou imediatamente para a melhor amiga dela, a Nevaeh, reclamando de mim. Sei disso porque a Nevaeh apareceu aqui no dia seguinte, enquanto a Madison estava na aula de yoga, toda preocupada e pronta para me colocar no meu lugar. A conversa foi interessante. A Nevaeh começou dizendo que eu estava sendo egoísta e controlador. Então, calmamente, entreguei meu telefone a ela, com screenshots dos últimos 6 meses de gastos da Madison, um salão de beleza a $1.675, roupas a $3.240, restaurantes só nos almoços dela, $890, presentes para ela mesma a $2.130, transferências regulares para a irmã a $2.400, pagamentos de cartões escondidos a $4.750. E tudo isso enquanto ela só colocava $650 por mês nas contas conjuntas, menos da metade da nossa hipoteca, por exemplo. Quando a Nevaeh me devolveu o celular, ela parecia genuinamente chocada. A Madison tinha contado para ela que eu era um pão duro controlador que monitorava a cada centavo que ela gastava. Mas, na real, eu é que não estava prestando atenção em nada. Era esse o problema. Curiosidade, a Nevaeh hesitou um pouco e comentou sobre uma viagem de meninas para Miami, que elas estavam planejando para o mês que vem. 4 dias num resort na praia, custo estimado de $3.200 por pessoa. A Madison já tinha dado um sinal de $800 não reembolsáveis, tirados da nossa poupança conjunta. A Nevaeh foi embora meio balançada e, desde então, não ouvi mais falar dela. A Madison também não tocou no assunto. 2 dias atrás, liguei para a mãe da Madison. Sempre me dei bem com ela e queria saber como estava a saúde, de verdade. A Madison vinha usando a doença da mãe como justificativa para precisar do carro.
A mãe dela parecia ótima, inclusive prestes a fazer um cruzeiro de 6 semanas com o namorado. Disse que não via Madison há quase 2 meses e que ela nem sabia de planos de visitas frequentes. Quando mencionei por alto a história do carro, a mãe dela ficou calada e fez várias perguntas sobre as nossas finanças. Acontece que a Madison disse pra mãe que estávamos quebrados por causa do meu vício em jogos de azar e que era culpa minha a gente não visitar mais a sogra. Nada disso é verdade. Depois que desliguei, decidi. Estava em dúvida até então, mas aquilo selou o destino. Passei a noite preparando o que chamo de acerto de contas. Ontem de manhã levantei cedo, fiz café e me sentei na mesa da cozinha com o notebook. Quando a Madison desceu, eram 11h30, pedi para ela sentar. Mostrei a ela uma planilha colorida, muito bem feita, mostrando nossos ganhos praticamente iguais e quanto cada um contribuía de fato nas contas da casa, eu, 82%, ela, 18%. Mostrei as dívidas escondidas dela, o total das parcelas que tinha que pagar, a conta secreta etc. Deslizei a planilha até a parte onde dizia qual seria a nova divisão a partir de agora, em $2.450 por mês seria a parte dela, algo que ela consegue pagar tranquilamente se parar com os gastos supérfluos. Ela olhou pro papel, olhou pra mim, deu a mesma risadinha debochada do dia da garagem e disse que eu estava blefando. Falou que eu nunca teria coragem de fazer isso porque eu preciso mais dela do que ela de mim. Pegou a bolsa e saiu para mais uma aula de yoga. Eu apenas sorri e terminei meu café. Hoje de manhã, às 6 horas, saí pro trabalho como sempre, mas antes finalizei a última etapa do meu plano em remover a Madison como usuária autorizada de todos os cartões de crédito restantes. Só paguei minha parte da hipoteca, cancelei os pagamentos automáticos das contas pessoais dela, troquei as senhas de todos os serviços de streaming. Deixei na mesa uma pilha de boletos com a parte dela em destaque. O carro que ela zombou continua na nossa garagem. Tenho lavado toda semana, coloquei até um aromatizante de pinheirinho. Ontem, o Atlas passou enquanto eu encerava e comentou que parecia um carro sólido e confiável. Falei que tinha um consumo de combustível ótimo. Meu celular não para de vibrar. Vários avisos de pagamento recusado. A fatura do cartão dela venceu hoje e o pagamento automático não foi processado, assim como a conta de celular, academia e a caixinha de cosméticos por assinatura. Primeira mensagem que recebi foi em WTF, Richard. A quinta, em isso não tem graça. A 12ª, como vou pagar tudo sozinha? Não respondi nenhuma. Não estou sendo cruel. Nem pedi divórcio ainda. Só parei de ser feito de bobo por alguém que não respeita meu esforço e nem valoriza um presente que passei semanas planejando. As chaves do carro continuam onde deixei, há 9 dias, sem ela nem encostar. Minha mãe vem jantar comigo. Só nós dois. A Madison não sabe. Na manhã seguinte ao jantar com minha mãe, que foi super constrangedor, aliás, acordei e encontrei a Madison sentada à mesa da cozinha às 5h03, no escuro. Quase morri do coração. Quando acendi a luz, vi que ela estava com os olhos inchados de chorar, cabelo sujo, a mesma roupa do dia anterior. E a planilha financeira que preparei estava ali, coberta de rabiscos, anotações dela, pontos de interrogação, marcas de café. Por um instante, senti pena. Então ela começou a falar. Reclamou da vergonha que passou quando o cartão foi bloqueado na hora de comprar café com as amigas, de ter que pedir para Nevai pagar o almoço dela, de cancelar o salão porque não tinha como bancar. Depois me acusou de ser controlador e manipulador, disse que casais normais não ficam anotando cada gasto e que eu estava abusando dela ao fazer isso. Fiquei em silêncio, terminando meu desjejum, passando manteiga no pão, tomando meu café. Uma rotina comum, enquanto minha esposa tinha, basicamente, um colapso por ter que pagar as próprias contas. Não sou um monstro. Perguntei, calmamente, se ela já parou para pensar em como eu me senti quando ela riu daquele presente na nossa própria garagem. Ela não respondeu, só me encarou. Nesse momento, a campainha tocou. Eram 5h47. Quem aparece tão cedo? A mãe da Madison. Acontece que a Madison ligou para ela às 2h da manhã, em completo desespero, dizendo que eu a cortei financeiramente. A mãe dela cancelou o voo que tinha bem cedo para um cruzeiro de 6 semanas e dirigiu por 4 horas até aqui, achando que era uma emergência grave. O que aconteceu depois me surpreendeu. A sogra entrou em casa, viu a filha naquele estado, viu eu preparando o meu café e quis saber o que estava acontecendo. A Madison começou a contar a história dela, em marido malvado, abuso financeiro, comportamento controlador, blá blá blá.
A sogra escutou tudo em silêncio e depois pediu para ver os documentos que eu tinha. Pegou meu notebook e ficou 43 minutos, contei no relógio, lendo tudo em extratos, prints, planilhas. Terminou e fez algo que eu nunca esperei. Ela se virou para Madison e, vou parafrasear, disse algo como: "Eu não criei você para ser assim. Esse homem está te sustentando enquanto você mente e esconde dinheiro. Você tem 33 anos. Cresça." A Madison começou a chorar. A sogra, impassível, pediu para ver o carro que causou tudo. Saímos os três para a garagem. Ela avaliou o carro, perguntou a quilometragem, sobre manutenção, pneus. Fez que sim com a cabeça, disse que era um carro confiável. Depois se virou para Madison e falou que ela tinha sorte de ter algo assim. Contou que o primeiro carro dela foi uma station wagon velha sem ar-condicionado, comprada com muita dificuldade pelo pai dela. A cara da Madison durante esse sermão foi impagável, parecia que ela esperava apoio, mas levou foi um choque de realidade. A sogra foi embora uma hora depois, dizendo que precisava correr para não perder todo o cruzeiro. Me deu um abraço de despedida, e para Madison disse: "E me liga quando colocar a cabeça no lugar." Nos dias seguintes, a Madison se isolou no quarto, eu fiquei no porão. De vez em quando a gente se esbarrava na cozinha ou no corredor, murmurávamos um oi. Era um clima pesado, mas necessário. Então, na segunda-feira passada, cheguei em casa e encontrei a Madison limpando. Mas limpando de verdade. Tipo faxina pesada que normalmente a gente contrata alguém para fazer, esfregou o rejunte do banheiro, limpou armários, passou pano nas tábuas de rodapé. No balcão da cozinha havia uma pilha de papéis e extratos dos cartões dela, todos os três, com um plano de pagamento que ela mesma fez. Um modelo de orçamento que ela imprimiu de algum site de finanças. Um extrato da conta bancária dela, mostrando que ela esvaziou a tal poupança secreta para quitar um dos cartões com juros mais altos. E, por fim, uma lista escrita à mão, chamada Despesas Mensais Atuais, com coisas como: pagamento mínimo dos cartões, em $437. Conta de celular, em $112. Cabelo, em $200, a reduzido de $400. Presente de aniversário para mãe, em $75. A academia, em $89. Contribuição para contas da casa, em $2.450. Esse último item estava circulado, com a frase "eu consigo fazer isso" escrita embaixo. Não falei nada, ela também não. Mas no dia seguinte, lá estavam os $2.450 na nossa conta conjunta. Primeira vez em anos que ela paga a parte dela integral sem eu pedir. Naquela noite, encontrei a Madison sentada no carro na garagem, apenas segurando o volante, encarando a frente. Quando me aproximei, ela abaixou o vidro e disse que o carro até que era bem confortável por dentro. Pediu para eu ajudá-la a configurar o Bluetooth do celular. Disse que talvez fosse dirigi-lo até o trabalho no dia seguinte, para testar. Passamos uns 20 minutos ali, vendo o sistema de som, a câmera de ré, o espaço no porta-malas. Foi uma conversa normal, sem sarcasmo ou cara feia. Antes de eu entrar, ela comentou que pesquisou o valor do carro online e disse que, na verdade, eu fiz um bom negócio considerando a quilometragem e o estado. Falou que tinha sido uma vadia ingrata. Palavras dela, não minhas. Isso foi há 12 dias. Desde então, a Madison dirige o carro todo dia. Ela comprou mantimentos sem eu pedir, cancelou a viagem para Miami, falou com as amigas, pegou reembolso de algumas compras online que nem tinha aberto. Também ligou para a mãe 2 vezes para ver como ela estava, e não para pedir dinheiro. Tem acordado antes das 9 da manhã nos finais de semana. Ontem à noite, voltei a levar minhas coisas para o nosso quarto. Não porque tudo está resolvido do nada, mas porque dormir naquele futon estava acabando com minhas costas, e somos adultos. Dá para dividir a cama enquanto trabalhamos nossos problemas. Hoje de manhã, tomando café, a Madison perguntou se eu toparia fazer terapia de casal. Disse que já tinha visto alguém coberto pelo nosso plano de saúde e que ela se oferecia para dirigir até lá no carro dela. Eu aceitei. Olha, não sei se nosso casamento vai durar de verdade. 8 anos de desequilíbrio financeiro e falta de respeito não se resolvem só porque os cartões dela foram bloqueados. A gente tem muito a resolver ainda. Mas ontem, cheguei em casa e vi que ela tinha lavado e encerado o próprio carro, colocado um suporte de celular na saída de ar e pendurado um vasinho decorativo no retrovisor, coisas pequenas que mostram que ela está assumindo o carro como dela, para valer. Às vezes, a melhor vingança não é fazer um escândalo.
É apenas ver alguém encarar a realidade quando perde a rede de proteção. Ontem, o Atlas passou enquanto eu pegava as cartas na caixa do correio e comentou que a Madison pediu indicação de lugar para trocar o óleo do carro. Disse que estava feliz em ver a gente se entendendo. Concordei, dizendo que estamos indo passo a passo. Minha mãe ligou hoje, só para saber como estou. Falou que tem orgulho de como lidei com tudo. Disse que meu pai, a que nos deixou quando eu tinha 4 anos, poderia ter aprendido algo comigo sobre se impor sem ser cruel. Aquilo me pegou de jeito, mais do que eu esperava. Então, é isso. Não tem final de conto de fadas, nem divórcio explosivo. Só 2 seres humanos falhos tentando descobrir se ainda há algo para salvar depois que a poeira baixa. O carro que originou todo o drama continua na nossa garagem. Mas agora ele tem nome. A Madison o chama de reality check, choque de realidade. Faz sentido.